Bom dia, igreja. Sempre bom estar aqui com vocês, pregando aqui na igreja de Atibaia. E a passagem de hoje é em Isaías, capítulo 5, versículo 8 ao 24. Você escutando bem? Bom, o tema de hoje é sendo remanescentes de um mundo caído. Tá? Isaías 5, 8 a 24 diz assim: Ai de vocês, que adquirem casas e mais casas, propriedades e mais propriedades, até não haver mais lugar para ninguém, e vocês se tornarem os senhores absolutos da terra. O Senhor dos Exércitos me disse: sem dúvida, muitas casas ficarão abandonadas, as casas belas, as casas as grandes ficarão sem moradores. Uma vinha de 10 alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma arroba de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Harpas e liras, tamborins, flautas e vinho há em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor, nem atentam para a obra que as suas mãos realizam. Portanto, o meu povo vai para o exílio, por falta de conhecimento, a elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso Sheol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca, para dentro dele descerão o esplendor da cidade e sua riqueza, o seu barulho e os que se divertem. Por isso o homem será abatido, a humanidade se curvará e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça. O Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali como a sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas dos ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça, e dizem: que Deus apresse a realização da sua obra para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel para que o conheçamos. Ai dos que chamam o mal bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, inteligentes em sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. Ai dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam a justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Vamos ter um tempo de oração? Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, porque é um privilégio poder te louvar, te servir, te adorar, Pai, nesse tempo. E muito obrigado, Senhor, porque é um privilégio poder estar aqui participando com os meus irmãos aqui em Atibaia, compartilhando, Senhor, das mesmas dificuldades, das mesmas alegrias, podendo também ouvir a Tua palavra, Senhor, e realmente fazer com que a Tua palavra, Senhor, possa florescer no nosso coração. Que possamos sair daqui compreendendo a Tua palavra e principalmente mudando, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer nos moldar, nos purificar, Senhor, e que a gente possa realmente dar um bom testemunho lá fora, Pai. Nós nascemos para glorificar ao Senhor e é por isso que oramos, Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Bom, não sei quantos de vocês já leram Isaías, né? Mas o contexto de Isaías, ele mostra um profeta na sua juventude sendo chamado por Deus diante da seguinte situação. Israel e Judá eram um povo só. Eles se dividiram, né? O reino ficou dividido e se tornaram Israel e o povo de Judá.
Então, de uma nação, diante de tantos conflitos de governo, de reinado, né, do conflito de poderes, depois, obviamente, da morte de Davi, e aí quem assumiu o trono foi Salomão. Após Salomão, o reino ele se dividiu, ele não conseguiu encontrar uma liderança ali consistente para poder glorificar a Deus, porque obviamente eles já tinham se tornado um povo idólatra. Mas aí, devido a esses problemas, né, políticos e vários conflitos em relação à questão econômica, né, eles se dividiram, teve uma cisão, né? E obviamente que isso aqui retrata muito os nossos tempos. Você olhar como que o povo ele anda dividido, né, em suas cosmovisões, as suas visões, as suas ideias, né? E isso aqui retrata muito bem, né? Então, no norte, Israel, se já se considerava uma nação com seu rei, e Judá, que tinha um outro rei, que tinha outras, já tinham as suas questões religiosas também diferentes, né? Israel, ele foi o primeiro a cair, na verdade, né? Porque Israel, ele já começou a misturar a sua fé com outras culturas vizinhas, né? E aí começou a ter uma idolatria assim, disseminada naquele povo, né? Então Israel já tinha acelerado o seu passo para a queda, né? E Judá ainda, lá no sul, ele conservava algumas questões. Mais para frente, não vou abordar aqui, mas Judá também caiu, só que muitos anos depois, né? Então tem que ficar claro, ninguém escapou, né, dessa situação, porque um reino dividido, ele vai fracassar, certeza, né? Sempre assim. E o que esse contexto aqui, Deus levanta o profeta Isaías, era um profeta jovem, né? Depois dessa situação, 20 anos depois do começo aqui do chamado de Isaías, eles iam cair, né? O Império Assírio, eles estavam invadindo, eles estavam crescendo, o Império estava se fortalecendo. A fama do Império Assírio é algo assim assustador, né? Porque eles estavam realmente dominando toda aquela região. Se vocês lerem depois a história de Jonas, né? Porque os ninivitas, eles pertenciam a esse povo. Os ninivitas eram um povo cruel. Se você vê todos os relatos históricos, você vai ver que é um povo muito cruel. E por isso Jonas, né? No caso, na história de Jonas, ele se amargurava por causa de um povo tão cruel que era os ninivitas. Mas aqui ainda não tinha acontecido a invasão. Então imagina nesse contexto, o povo, Israel no norte, Judá no sul, e tinha um império gigantesco prestes a invadir e tomar aquele lugar. Bom, e aí Isaías, ele tem que falar com o seu povo, ele tem que chamar a atenção do povo, assim, olha, todos vocês estão em pecado. O povo, ele não está enxergando as coisas claras que vocês precisam mudar. Vocês acham que amam a Deus, que adoram, que obedecem a Deus, mas estão seguindo as suas próprias vidas, né? E acham que Deus vai abençoá-los, né? Fazendo o que é mal. E aí, Isaías, ele fala, o famoso, da profecia de Isaías, é o famoso ai de vocês, 6 vezes, né? Então, toda vez que eu leio essa passagem, né, esse momento, eu sempre penso assim, ai de mim, né? Porque isso aqui é fácil, eu falo assim, ai de vocês, né? Não, na verdade, ai de mim. Porque muita gente pensa assim, bom, Isaías trouxe essa palavra para esse povo, né? Vai impactar eles, mas ele saiu ileso disso? Não, os bons também sofrem. As pessoas boas também, no contexto do mal que existe, o bom também sofre. Ele passa pelas injustiças, porque o mundo está caído, né? Então a gente acaba sofrendo as consequências. Isaías historicamente, é o profeta, segundo relatos, de que foi o profeta que foi cerrado ao meio no seu filho. Ele começou jovem, sofreu o ministério inteiro e no final da sua vida ele foi cerrado. Trágico o final, né? É muito trágico. Mas sempre tem que pensar da seguinte forma: ele serviu a Deus.
o nosso irmão Josimar, ele falou assim: por que nós estamos nesse mundo? Por que nós nascemos? Para glorificar a Deus. Para glorificar a Deus. Isso tem que ficar muito claro, tem que ser o centro da nossa fé, né? Nascemos para a glória de Deus em tudo o que fazemos, né? E isso é muito importante, porque Isaías, esse momento é o momento onde é o que está acontecendo na prática, né? O que aconteceu com o destino do povo é quando ele não se atentou com a coisa principal da vida daquele povo, que era a fé, né? Bom, assim, o povo de Israel, na verdade, ele sempre foi, historicamente, nossa história da humanidade, sempre foi falado como o povo de Deus, né? Sempre teve essa fama, né? Esse reconhecimento de todas as outras nações, o povo de Deus, porque na Bíblia está assim. Mas não necessariamente era um povo exemplar, não necessariamente. Era o povo de Deus, mas ele não era um povo exemplar. Eles tinham suas lutas internas, né? Tinha o seu pecado oculto, a sua idolatria, a sua rebeldia. E apesar da idolatria ser esse pecado recorrente, né, na história do povo de Deus, sempre houve no meio desse povo, né, um povo afundado no pecado, uma porção daqueles que ainda se mantinham fiéis ao Senhor, né? Considerado os remanescentes. Quando você vai lá no dicionário, remanescentes significa a sobra, o resto, né? É ruim isso, é ruim, assim, sobrou a gente aqui, né? A gente aqui é o resto, né? Mas quando a gente olha para o significado real do que Isaías está querendo dizer, que os remanescentes são aqueles que permaneceram de pé na sua fé, se permaneceram fiéis à palavra do Senhor, mantinham a fé, a obediência e o amor de forma fiel, né? Então, essa ideia de remanescente como os que sobraram, né, é ruim, é triste, mas o que você tem que enxergar aqui é porque esses eram que permaneceram firmes. Isso é algo, sim, num contexto onde Isaías se encontrava, isso aqui era fantástico, né? Isso daqui é algo exemplar. No mundo caído, a pessoa permanecer firmes na palavra do Senhor. Bom, e aí, claro que nesse contexto Isaías ele estava trazendo a palavra do Senhor onde havia rejeição. Se um profeta fala uma coisa desagradável, você não vai querer ouvir, né? Se nos nossos tempos, assim, embora tenha suas diferenças gritantes, né, entre o profeta e o pastor, mas assim, se um pastor prega alguma coisa que vai contra aquela cultura, algum comportamento do momento, ele é escorraçado, né? Se vai falar alguma coisa que vai muito contra, assim, que fere alguma coisa da consciência da pessoa, ele já é escorraçado. E Isaías sofria com isso, né? Ele sofria o ódio das pessoas, né? Tinha vontade de matá-lo, né? Não é diferente muitas vezes do que acontece aqui, né, nos nossos tempos. Então as suas palavras incomodavam aquele povo, incomodavam porque as verdades duras, né, ia contra a vontade daquele povo. Então Isaías é famoso, o servo de Deus que proferiu, né, para o povo: ai de vocês. Então ele está falando, ai de mim, né? Quando eu leio aqui, ai de mim. Bom, o primeiro ai, né, ele nos mostra aqui, é sobre a questão do amor às suas posses, às suas riquezas, né? Então a primeira coisa aqui é que Isaías ele está chamando a atenção porque o povo ele já estava mergulhado assim. Para ele o que importa como objetivo de vida é enriquecimento, apenas, né? Só isso.
E aí você pode pensar, né, que só os ricos padecem desse problema, né? Mas isso aí não é a verdade. O pobre, ele também pode ser um idólatra, até pelas poucas coisas que tem, né? Nas pequenas coisas, a ambição, a vontade de ter, né? Até das coisas mais simples, né? Isso é inerente, está lá no nosso coração pecaminoso. Então isso muitas vezes a gente passa batido porque isso depende do valor, né? O pecador é sempre só o rico, só o que tem bastante. Não, na verdade isso está na gente, de querer ter coisas, de querer cada vez mais ter coisas. O problema aqui não é a riqueza, e nem a vontade de ter, hein? E nem a vontade de ter. Essa questão não é o problema. A questão é a pessoa que vive a vida apenas nisso. Ele só pensa nisso, né? Ele só pensa no enriquecimento. Você já deve ter conhecido pessoas assim, onde todas as vezes que conversa alguma coisa assim, ele só fala em ganhar dinheiro, ele só fala em comprar coisas, ele só fala em ter posses. Você não consegue sair da conversa com determinadas pessoas se não for sobre isso. E ele muitas vezes ele nem se interessa pelo que ele vai, que você vai abordar. Por quê? Porque o foco dele é só enriquecimento, né? E assim, existe muitas pessoas assim, né? E assim, a gente vai lá e fala assim, condena só fulano ou ciclano, eu lembro de uma pessoa assim. Na verdade, quando a gente vai prestando atenção no nosso dia a dia, né, nas coisas que a gente busca, que a gente vai atrás, a nossa vida está tomada muitas vezes, pelas nossas próprias vontades, né? O que a gente quer ter. Isso passa pelo meu coração. Eu luto com isso, sou um ser humano, né? Então, isso aqui é algo que é inerente ao ser humano por causa do nosso pecado. E também porque desde pequenos somos ensinados que devemos trabalhar, ganhar dinheiro, constituir família. Talvez constituir família hoje nem é mais a prioridade, mas talvez o enriquecimento, alguma coisa mais particular, né? Só eu. E é claro que isso aqui tem que ser ensinado para os nossos filhos. Poxa, trabalho é digno. Você tem que ensinar aos seus filhos. Ele tem que gostar também da sua profissão. Ele tem que ter a responsabilidade de falar assim, poxa, eu quero trabalhar, eu quero ter um enriquecimento honesto, né? Isso não tem problema, né? Mas muitas vezes acontece de a gente ensinar para os nossos filhos que só isso importa, né? Que simplesmente você tem que ser uma pessoa importante, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Ninguém está falando que você não pode ser, mas a sua vida não se resume a ser profissionalmente rico, poderoso. Não é isso. Não se resume a isso. Eu vou trazer de novo aquilo que o nosso irmão falou, que a nossa vida é para glorificar o Senhor. As pessoas do mundo vão ficar correndo atrás de tudo isso. Eles vão ficar constantemente jogando toda a energia que tem para o enriquecimento próprio. Eles vão fazer isso. Mas nós cristãos devemos ser remanescentes desse mundo caído, né? Muita gente acha assim, que nessas, né, quando a gente conversa também, só para a gente ver o senso de prioridade das pessoas, que muitas vezes ela se mergulha no seu trabalho, ela afunda mesmo, busca tudo que tem e ela simplesmente até larga a família. Quantos de nós a gente não tem exemplos próximos da gente que largou até a família e falou assim, ele não consegue dar atenção, o trabalho dele é muitas vezes o escape da vida dele, né? Isso é algo comum, né? Por isso, aqui Isaías ele está chamando a atenção. Olha, vocês, o povo de Israel, estão mergulhados nessas buscas incessantes, cegos, completamente cegos, achando que a única coisa da nossa vida que a gente precisa levar são as riquezas. E aí traz uma seguinte reflexão: os ricos
as pessoas que tinham ambições, que tinham posses aqui, né? 20 anos depois, quando entraria o Império Assírio, eles iam perder tudo isso. Eles perderam tudo. É o que está escrito aqui nas Escrituras. 20 anos depois, eles perderiam tudo. Todos os ricos perderiam tudo, né? É o que está escrito. Então, isso aqui chama atenção, que eles estavam tão vidrados nisso, e que eles queriam tanto, que não deram atenção para a ameaça gigantesca que estava por vir, que era o Império Assírio, né? Bom, e aí tem a questão do segundo ai, né? Porque não é só riqueza que é o problema, né? O segundo ai é o amor pelos prazeres da vida, né? Esse talvez seja um dos maiores problemas do nosso contexto, né? Porque muita gente, hoje em dia, a gente assim, falou muito sobre a questão do materialismo, que o dinheiro é um problema, que sobe a cabeça, que isso, que aquilo outro. Só que assim, no nosso contexto, talvez as pessoas não valorizem tanto a questão dos bens materiais ou da riqueza, mas isso aqui é algo que a gente passa no nosso contexto, né? Esse hedonismo, essa vontade, essa questão de ter prazer, né? de ter saciado o seu prazer, né? A busca pelo prazer, seja ela sexual, né? Seja ela de qualquer coisa, né? Os nossos tempos, ele é extremamente voltado pro eu, pro ego, né? E aí, como eu falei que isso aqui é um dos maiores problemas do nosso dia, né? A vida em função do prazer cada vez mais aceitável, inclusive pelos próprios crentes, né? A busca pela felicidade. Buscar felicidade, isso aí não é um pecado. Isso não é um pecado. A questão é quando a sua vida se resume a isso, né? Eu preciso me sentir feliz. Imagina que todas as vezes que você vai fazer uma escolha para a sua vida, você pensa, isso vai me fazer feliz? Se você for nessa ideia, desculpa, você vai se decepcionar muito grande, né? Porque se depender disso para fazer, olha, há poucas coisas na vida, assim, porque vai chegar um momento que nada vai mais te satisfazer, né? O ser humano é insaciável. Ele não consegue ser preenchido completamente. Essa é a verdade, né? Ele não consegue. Ele vai sempre buscar por mais. E se for tudo baseado nessa ideia de felicidade ou infelicidade, você vai estar fadado a se sentir sempre infeliz. Nada vai te satisfazer. Absolutamente nada. Se nem para a própria família, né, a gente consegue dar atenção, né? Imagina para Deus, quando a gente está na busca pela felicidade. A gente acha que tudo se resume a isso, né? Novamente, quando o Império Assírio veio, isso aqui não preciso nem falar que acabou, né? Quando o Império Assírio veio e os israelitas foram exilados, esquece que já não tem mais felicidade, né? Eles foram conquistados por uma nação tirana, né? Eles foram capturados de uma maneira violenta, perderam tudo, perderam a felicidade, né? Perderam seus filhos. A gente tem que fazer uma observação minuciosa sobre a questão da guerra. Guerra é um ambiente muito cruel, extremamente cruel. Quando vem uma nação, acabou a lei, não tem mulher, não tem criança que passe ileso aqui, né? Muitos sofreram com violências, né? E se eles buscavam prazer, quem teve o prazer de cometer crueldades, né, as violências sexuais, foram povos assírios, né? Essa é a realidade. E então,
quando chegou o mal maior, né, que é o Império Assírio, então isso aqui também foi totalmente destruído, né, o prazer pela vida. E o terceiro ai é o apego pelo pecado, né? Aqui Isaías chama a atenção do povo de Israel. Assim, olha, vocês estão muito apegados ao pecado, né? Sabe aquele boneco de fantoche que é segurado por cordas, né? De teatro? Muitas vezes o pecado é assim. Você não sabe que está sendo controlado, né? Mas você é controlado pelos seus anseios, né? Pelo seu pecado. E as pessoas não abrem mão disso. A nossa sociedade é assim. Ela é controlada pelo pecado, né? A gente muitas vezes acha assim, poxa, eu faço as mesmas coisas os mesmos pecados que meus pais cometeram no passado, né? Porque eu sou prisioneiro disso, porque meu pai cometeu isso, minha mãe isso, minha família foi assim, então logo eu também vou fazer, né? Porque eu não consigo me livrar disso. É aquela ideia parece maldição, né? Não da maldição no contexto, na questão popular que as pessoas acham, mas uma maldição no sentido de que ele não consegue abrir mão de algumas coisas, assim, dos comportamentos pecaminosos, porque sempre vai botar culpa em alguém, falar, meu pai, fulano, é ciclano, né? A gente está nessa moda, né? A culpa é minha e eu boto ela quem eu quiser, né? Essa é a ideia. Então, muitas vezes, a gente se acha preso a isso e não consegue se livrar desse comportamento, né? E a gente acha que a gente é como um boneco de cordas, né? Serem controlados por esses pecados. E a gente acha que é meio fatalista, assim, eu não tenho o que fazer, né? Isso é um reflexo de que crentes eles não conseguem renunciar ao pecado, né? Eles tendem a se habituar com o peso. Eles preferem permanecer amarrados a essa carroça, ficar puxando o pecado para o resto da vida, até o final da vida, né? Então, esse é um grande problema que Isaías chamava a atenção para o povo. E aí a pergunta, né, que está no próprio texto, por que esperamos coisas boas de Deus, mesmo fazendo o que é mal, né? Essa é uma das perguntas muito importantes para a gente fazer. Assim, poxa, eu estou esperando as bênçãos de Deus, mas eu não tenho mudado, né? Eu não tenho agido diferente. Eu estou esperando coisa boa de Deus fazendo o que é mal, né? É uma incoerência enorme. Por que Deus premiaria isso, né? Porque Deus é amor né? Não, claro que Deus é amor. Mas a gente também tem que entender que se você fizer o mal, por que vai querer receber o que é bom de Deus, né? E aí, no quarto ai, né, as pessoas ficam apegadas ao pecado. Se elas não conseguem resolver esse problema, então o que ela faz? O quarto ai é a inversão de valores. Para você se sentir bem, as pessoas têm mudado a lei, né? Têm invertido o sinal da lei. Primeiramente, quando você inverte a questão da lei, ela serve para justificar o próprio pecado, né? Quando as leis elas não servem para nada, né? E as pessoas, geralmente quando a maioria começa a fazer o que é errado, você começa a achar que aquilo é aceitável, né? Assim, isso aqui é o padrão da sociedade, eu vou seguir o padrão da sociedade. Se a gente for levado a isso, realmente aí já é o começo do fim, né? As pessoas elas não querem ficar feridas, né? Elas não querem se sentir feridas pelas pessoas, né? Quando você não alcança um padrão, né, de santidade, eu falo assim, não consigo fazer isso, então vou começar a falar o que é certo, né, é errado e o que é errado é certo, né? Você já começa a inverter esse padrão. A nossa sociedade é assim, né? Ultimamente, por exemplo, há palavras assim que a gente estava na reunião, né, da liderança da minha igreja aí, e a gente começou a falar assim, poxa, cada vez mais vai haver perseguição no que a gente prega no culto, né? Por quê? Porque vai contra a questão da sociedade, né? A gente está pregando uma coisa que para glorificar a Deus, mas o mundo está falando ao contrário. O mundo está falando ao contrário. E aí,
como o mundo está meio que se deteriorando, então ele vai falar assim, eu não concordo com o que esse pastor está falando. E aí muitas vezes a gente tem que tomar certos cuidados para não ofender certos grupos, porque você está falando a verdade, porque você está falando que é bíblico, né? E isso é um grande problema. Então, a sociedade, em termos gerais, a degradação vai ser cada vez maior, e aí vai acabar trocando. O que é certo vai passar a ser errado, o que é errado vai passar a ser certo. Vocês já sabem o que está acontecendo, e vocês sabem que muitas pautas nos dias de hoje já andam por esse caminho, né? Então, Isaías chama atenção. E a gente fala assim, parece que isso só acontece nos nossos tempos. Não, Isaías aqui está falando sobre isso, que o povo já inverteu o sinal aqui, né? Ele trocou os valores de Deus para se tornarem totalmente mundanos. Isso aqui que eu estou falando aqui é 700 anos antes de Cristo, né? É muito antigo. E o povo de Israel estava fazendo a mesma coisa. Só para alertar aqui que toda estratégia que a gente vê no mundo, todas as coisas que acontecem no mundo, historicamente falando, não tem nada de novo. A única coisa, talvez, de novo que a gente tem nos nossos tempos é a tecnologia, né? Mas assim, o comportamento humano, ele não mudou. O homem, a tendência do homem, né, de fazer o que é mal, dos ciclos, né, que muitas vezes acaba se repetindo. Por quê? Porque a nossa natureza humana, né, pecaminosa. E todas as estratégias que o mundo tem aplicado, isso contra a própria igreja muitas vezes, está aqui, está relatado aqui. Isaías está falando, assim, vai acontecer isso. E a gente pode ver um retrato perfeito, né? E o quinto aio, eles se consideram maior do que as Escrituras. Isso eu nem preciso falar, né? Isso é uma das coisas que mais tem acontecido. Você seguir as pessoas e não a palavra, né? Uma irmã nossa aqui, ela até me cumprimentou e ela falou assim, que Deus abençoe, né? Porque o Senhor é apenas um instrumento. E eu concordo totalmente com isso. Essa afirmação não sou eu. Isso aqui, eu não sou uma pessoa que, trouxe reflexões modernas, novas. Não, isso aqui é o que está aqui, é o que Isaías falou, né? Então, eu sou apenas um instrumento, eu sou o mensageiro. Se for para tirar, não atira no mensageiro, né? Essa questão, eu sou apenas um mensageiro. E muitas vezes as pessoas têm enaltecido, né? Pessoas, homens, seres humanos falíveis, né? E não creem totalmente na palavra de Deus. Vivem de fazer concessões, né? Tem muitas vezes dentro do círculo cristão, né, dos teólogos mais renomados, tem um termo que chama teologia liberal, onde essas teologias elas não têm valores absolutos, elas meio que se moldam de acordo com o tempo da cultura daquele momento. E teólogos liberais geralmente abrem concessões para certas coisas. Então, quando você vai ouvir certos pregadores, muitas vezes, a gente tem muita oferta na internet, né? Tem muitas coisas boas, mas também tem muitas coisas ruins, onde a pessoa, o pregador, ele tira a glória de Deus e bota o homem como centro. Um exemplo, teologia da prosperidade é uma delas, né? Como se Deus fosse obrigado a abençoá-lo com riquezas, né? E isso aí é algo que é muito comum, né? Nessa teologia da prosperidade. Só um enriquecimento, Deus é obrigado a te abençoar com riquezas, com dinheiro, com casa, né? ou com família. Deus vai te abençoar com um homem do Senhor, né? Tipo, como se Deus fosse só está lá para abençoar pessoas, para dar, né? E isso é um grande problema. Mas também tem os outros da teologia que são, obviamente, contra essa questão mais de riqueza, né? Mas é uma teologia mais filosófica, onde privilegia o sentimento humano, né? Aí também já ocorre outra distorção. Por quê? Porque tudo que acontece tira a glória de Deus, tira a obra da salvação de Jesus
e bota na pessoa ou num sentimento só para não ferir, né? Uma coisa que eu vou falar é que o Evangelho, ele é duro, ele não é fácil de cumprir. Ninguém está falando aqui, eu estou batendo o martelo e falo assim, poxa, eu sou exemplar. Não, eu sou aqui, estou como mensageiro, fazendo o que eu sou incumbido a fazer. Mas eu estou no mesmo plano, né, que todos, têm os mesmos sofrimentos, né? Como eu falei, quando o Isaías está falando para o povo, ai de vocês, ai de mim, né? Porque aqui eu estou no mesmo esforço que vocês. Por isso que é uma questão, tudo que acontece, a transformação que Deus opera em nós é algo sobrenatural. Não é o nosso esforço, né? Tem uma resposta nossa ali, mas Deus é que está transformando, né, os nossos corações, o nosso comportamento, né, se livrar do pecado. E o quinto ai, o sexto ai, quer dizer, o último, né, é o poder para o uso perverso. Isso também, olha que interessante isso, né? As pessoas, quando têm o poder na mão, elas se orgulham de ter esse poder, né? De poder em várias esferas, tá? Eu não estou falando só poder financeiro, não. Tem o poder das leis, tem o poder em relação a seu cargo, talvez político, talvez seja dentro da igreja, talvez seja no seu trabalho, né? Mas muitas vezes, sabe aquela ideia de falar assim, eu tenho o poder de controlar a vida das pessoas, né? Isso é o que tem acontecido muito nos nossos tempos, né? Criando pequenos ditadores, assim, querendo controlar tudo, a vida de todas as pessoas, né? Isso é um comportamento daquela época também. Assim, ele fala aqui, o prazer de exercer a lei conforme as suas conveniências. Nosso contexto, né, nosso país é assim. Ela muitas vezes, ela não tem as leis, mas parecem mais decorativas, né? Muitas vezes as pessoas elas estão querendo moldar conforme a sua interpretação, né? E isso obviamente vai gerar insegurança para as pessoas, né? Agora imagina quando acontece isso e o poder de julgar cai na mão de injustos. Isso aí nem parece que eu estou falando algo, né? Parece que está falando alguma coisa atual, né? Mas olha o que acontecia aqui, é igualzinho, né? Uma nação dominada por injustos. Aí você pensa, bom, será que só os governantes que têm culpa no cartório? Obviamente que não, né? Porque aqueles que estão no poder é um extrato do povo, né? E infelizmente, como eu falei, os justos também vão sofrer, né? No nosso contexto, todo mundo acaba sofrendo, inclusive os justos. Essa última advertência, na verdade, ele é um resumo, né, de todos os outros ais anteriores. O desejo de retirar de Deus a sua autoridade, a sua centralidade, a sua justiça, né, e também substituir o seu amor. Toda a história da humanidade, desde Gênesis, ele reflete esse comportamento de Adão e Eva, de querer se tornar autônomo, detentor do conhecimento do bem e do mal, mas principalmente de querer roubar a glória de Deus, né? Só para concluir, tudo isso que aconteceu, né, no tempo de Isaías, ele serve para nós hoje. O povo de Deus, ele estava prestes a passar por uma grande provação, que era a vinda do Império Assírio. E uma grande ameaça prestes a invadir e a destruir toda Israel. Isaías, porém, ele alertou o povo para que se mantivessem fiéis ao Senhor, arrependendo dos seus pecados, confiando de que Deus poderia livrá-los, né, daquela situação
se fossem obedientes, renunciando a todos esses pecados, né, que eu descrevi anteriormente. Então imagina que o povo o Império Assírio vindo, e Deus falava: não façam aliança com os povos idólatras, né? Isaías tinha alertado isso ao povo, né? E o que Israel fez? Ele fez justamente ao contrário do que Isaías tinha falado. E afundaram-se ainda mais nos seus pecados. Historicamente, quando a gente relata, né, a história, vemos que o povo foi engolido por uma grande potência, né? Essa é a ideia. Fala assim, poxa, quando a gente vai falar o relato histórico, fala assim, o Império Assírio veio e tomou toda aquela região e destruiu Israel. Mas sabe, uma coisa que a gente precisa refletir é que, na verdade, o povo, ela já estava sofrendo uma implosão. Ela já estava deteriorada. Na verdade, o Império Assírio, ele só foi lá para dar um empurrãozinho para desabar tudo, né? Porque dentro já era enfraquecido. Então, como eu falei, Israel, que era um povo só, ele já estava enfraquecido porque se dividiram, já se tornaram duas nações, né? Ele já estava enfraquecido. Só que Israel foi de forma acelerada para a idolatria, para o pecado. Então foi o primeiro a cair, né? E eles caíram na mão do Império Assírio. O Império Assírio, por mais potência que fosse, né, por mais poderoso que fosse todo o seu exército, o fato é que Israel, por dentro, ele estava tão dominado pelas questões, pelos conflitos internos, pelos seus pecados, pela sua idolatria, pela sua ganância, né, pelo seu hedonismo, pelo amor próprio, né, ele estava tão ocupado com essas coisas que eles não enxergaram o mal maior vindo, né, na sua direção. Por isso, eles se enfraqueceram na fé. Eles simplesmente ignoraram o Senhor. Eles ignoraram em tudo, todas as áreas da vida deles. E eles estavam esperando que Deus os protegesse. Essa é a realidade, né? Eles se preocuparam tanto com essas pequenas coisas da vida, eles ficaram tão mergulhados nas suas misérias, né? Eles negligenciaram a obediência a Deus. Será que corremos o mesmo risco de passar pelo mesmo sofrimento, né? Se a gente continuar a negligenciar o Senhor, provavelmente a gente incorre ao mesmo fim trágico. E só para falar assim, que muitas vezes, o que é que pode ser uma ameaça, né, parecida com o Império Assírio? Muitas vezes a gente acha assim, nações de fora vêm. Obviamente que o Brasil ele é muito visado, né? Eu não preciso nem falar que o Brasil é muito visado, né? Se a gente for buscar todas as notícias, tudo que acontece em relação à ofensiva contra o nosso país, porque o nosso país não tem nenhum tipo de proteção militar nesse sentido, né, que seja relevante. Mas assim, é fato que a gente está muito fragilizado, né? Essa é a verdade. Só que, na verdade, o nosso próximo passo agora é a vinda do Senhor Jesus. Então estejam preparados para isso. Estejam preparados para a vinda do Senhor. Porque aqui não é a ameaça de uma nação que vai causar sofrimento. Agora é o para valer. Agora é a vinda do Senhor Jesus. A gente está esperando isso ansiosamente, né? E assim, uma coisa é você esperar lá, né, parado, omisso, sem oração, sem a palavra de Deus, esperando as coisas acontecerem. Uma coisa eu posso falar: ninguém estará preparado para a vinda do Senhor se não estiver envolvido completamente na palavra de Deus, numa vida, né, em santidade. Porque se acontecer do Senhor vir, será que você está preparado para identificar o Senhor Jesus? Porque muitos se passarão, né? Muitos se passarão por uma grande liderança, por uma pessoa, né, salvadora. Porque uma coisa eu posso falar: a humanidade
ela está atrás de um Salvador. Isso é fato, é o nosso contexto. O ser humano, nos nossos tempos, busca um símbolo que nos salve, né? Por isso há tantas figuras messiânicas como representantes, assim, esse fulano pode me salvar, esse. Mas o mundo é caído, né? Se a gente não ficar firmes em identificar na palavra do Senhor, a gente não vai conseguir identificar o Senhor Jesus vindo. Imagina perder essa oportunidade, né? E é uma vez só. E só para concluir, o último versículo, né? Meu filho foi no acampamento essa semana e assim tem tudo a ver com esse fechamento, né? É o versículo que eles aprenderam lá no acampamento, em Mateus 6, 19 e 21, que diz: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. É perfeito isso, né? Se o nosso coração estiver totalmente nas coisas deste mundo, a gente não vai estar preparado para o que vai vir, né? Na vida do Senhor. Tá bom? Vamos fechar nossos olhos? Então tem oração. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque como é bom poder ouvir a Tua palavra e ver que há tantas coisas, o que o Senhor falou lá atrás e fala tão ardentemente nos dias de hoje. Parece muitas vezes que é um retrato, parece algo cíclico, mas a gente não quer ter o mesmo destino que Israel teve. A gente quer ter um povo, Senhor, que estamos aguardando ansiosamente pela sua vinda, Pai. Que somos íntimos do Senhor, que podemos reconhecer o Senhor no nosso dia a dia. Que a gente não fique perdendo tempo com as coisas deste mundo. Isso não significa que a gente vai parar de trabalhar ou vai parar de procurar a nossa felicidade, o nosso contentamento, mas a nossa alegria deve estar no Senhor, independente da nossa situação. A nossa alegria, o nosso contentamento deve estar apenas com o Senhor. Nascemos para glorificar o Senhor, para amar o Senhor, amar o nosso Criador. E, infelizmente, a criação tem perdido isso na sua história, novamente. Mas que o Senhor possa abençoar, Pai, as igrejas, os irmãos, a manterem firmes na fé, não desanimar, não, pelo contrário, nos alegrar, porque aqui estão os remanescentes, aqueles que permaneceram fiéis ao Senhor, de pé, de joelhos dobrados em oração. Que possamos ser uma nação que glorifica o Senhor em primeiro lugar. Que possamos olhar menos para o mundo e olhar mais para a glória do Senhor. Pai, pedimos, Senhor, a Tua bênção nesse domingo e que o Senhor também abençoe a vida dos meus irmãos durante a semana, para que saia essa palavra aqui e eles possam fazer a diferença no testemunho lá fora. Te agradecemos, Pai, no nome do Seu Filho amado Jesus.